Olá, você conhece o teletrabalho? No programa de hoje, vamos debater sobre essa prática que permite que o trabalhador execute as suas tarefas diárias em casa ou de qualquer lugar de onde possa enviar a produção ao seu chefe. O Tribunal de Contas da União aderiu a essa atividade desde 2009. Como o tema ainda divide opiniões, a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados irá promover um seminário sobre o teletrabalho no Brasil no dia 7 de agosto e que foi um evento proposto pelo Sindileges. Para comentar então sobre este tema, nós convidamos o servidor da Câmara, José Raimundo Ribeiro Campos Filho, que trabalha hoje na Câmara dos Deputados, mas que na época trabalhava no TCU quando foi implementado o teletrabalho. Muito obrigado pela sua participação, José Raimundo. Obrigado. Conta pra gente como é que foi essa experiência de todo esse processo da implementação do teletrabalho no TCU lá em 2009. O processo foi interessante porque quando assumiu um novo ministro, presidente do tribunal, o ministro Biratã Aguiar, houve um pacto por resultados. O ministro tinha como meta, uma meta ousada, de reduzir o histórico de processos do tribunal. E, em virtude dessa meta, ele estabeleceu uma série de ações na área de recursos humanos para viabilizar e para estimular, motivar os servidores ao alcance dessas metas. E um dos itens desse pacto de resultados foi justamente o teletrabalho. O teletrabalho, é interessante a gente conversar um pouco sobre o teletrabalho. O teletrabalho não é apenas o que se chama também de home office ou trabalho em casa. O teletrabalho é que nós utilizarmos tecnologias da informação para o desenvolvimento de atividades fora do ambiente tradicional de trabalho. Então, não é somente o trabalho em casa, o trabalho fora das dependências tradicionais, mas a utilização das tecnologias de informação. Por que eu falo isso? Porque uma série de ações de suporte, uma série de ações no tribunal foram realizadas para dar suporte ao teletrabalho. Por exemplo, houve a implementação do processo eletrônico. O tribunal, à época, trabalhava muito fortemente com processo físico, processos de tomada e prestação de contas ainda em forma de papel, em forma física. E, para dar suporte ao teletrabalho, houve a implementação do processo eletrônico. Hoje, na época, não totalmente, mas hoje totalmente implementado. Além disso, houve a emissão de uma portaria, um ato normativo, de guarda de documentos. Quer dizer isso, o tribunal emitiu um ato normativo em que havia a possibilidade do auditor levar para casa documentos do próprio tribunal, assumindo a responsabilidade pela guarda e manutenção desses documentos. Então, o teletrabalho no TCU foi justamente um processo para dar suporte para que o servidor trabalhasse em casa e, com isso, também fizesse um acordo, estabelecesse um acordo de metas com a sua chefia para um aumento de produtividade. Isso é importante nós conversarmos sobre isso. O servidor, quando ele assume hoje, ainda hoje no TCU, o teletrabalho, ele assume o aumento de produtividade. O que quer dizer isso? Olha, servidor, você está indo para casa ou está indo para um outro ambiente, pode não ser somente casa. Teoricamente, nós poderíamos executar esse trabalho, por exemplo, em uma biblioteca ou em algum outro ambiente de trabalho que não necessariamente seja a casa. Mas você, primeiro, tem que ter responsabilidade pela documentação e, segundo, você vai estabelecer um acordo de metas para aumentar a sua produtividade. Porque muita gente pode achar que trabalhar em casa não tem essa obrigação de entregar o trabalho e você está dentro de casa, tem que se preocupar com a família, entre outros problemas, mas na verdade não, você tem essa supervisão mesmo assim. Sim, é necessária essa supervisão, esse acordo, esse estabelecimento de metas. Inclusive, nesse pacto de resultados foi estabelecida uma nova portaria de avaliação de desempenho, uma nova portaria de gestão de desempenho, em que houve estabelecimento de um acordo de metas, de um instrumento específico para o acordo de metas. Isso leva a organização a necessariamente identificar quais as principais atividades do servidor, do empregado, o que é que seja. E também tem um aspecto interessante. Muitos empregados, a gente está chamando de servidor porque são os membros das organizações públicas, né, da administração direta, mas o empregado, o trabalhador, o nome que nós viemos a dar desse indivíduo que tem esse vínculo com a organização, muitos não aceitam teletrabalho, muitos não topam, digamos assim, muitos não querem fazer teletrabalho.
Por quê? Porque exige um nível de organização do trabalho maior até mesmo do que quando você trabalha em casa. Ou quando você trabalha no seu ambiente tradicional, na sua empresa, na sua organização. Inclusive, há procedimentos de teletrabalho em alguns órgãos ou em algumas entidades de administração indireta, em que a organização ou o órgão avaliam se o servidor tem condições de realizar o teletrabalho. Porque às vezes ele tem, por exemplo, 2, 3 filhos, ou ele tem um ambiente, isso em algumas organizações isso é avaliado, um ambiente que não propicia que ele trabalhe em casa. Então muitos servidores não topam, não querem fazer o teletrabalho. Por quê? Porque exige um nível de organização e também um nível de cobrança mais alto. No tribunal houve um acordo. Há um acordo de aumento de produtividade. Mas existe uma tentativa de fazer esse teletrabalho em casa? Assim, o servidor pode experimentar essa atividade em casa? Pode. Para então dizer realmente não dá para fazer ou dá para fazer o trabalho? Pode. No TCU, por exemplo, há uma série de critérios mínimos que devem ser atendidos para o servidor poder candidatar-se ao teletrabalho. Normalmente, nas organizações, tanto na iniciativa privada quanto na área pública, há critérios mínimos. Eu posso dar como exemplo no TCU, quando eu participei da implementação do teletrabalho, que uma condição mínima era que o servidor não estivesse em estágio probatório. Por quê? Uma característica nossa, né, 8.112/90, a lei que rege o servidor público federal, a 8.112 ela estabelece como um dos critérios para avaliação do estágio probatório a assiduidade. E o tribunal entendeu que não poderia haver uma aferição efetiva da assiduidade de servidor em estágio probatório, servidor em teletrabalho, servidor em estágio probatório em teletrabalho. Também há havia como característica, como item, um dos itens mínimos para a candidatura ao teletrabalho, que ele não tenha sofrido um processo administrativo disciplinar nos últimos 2 anos. Então há condições mínimas. Mas o servidor que atenda às condições mínimas, ele pode se candidatar. Contudo, há atividades mais propícias ao teletrabalho e atividades menos propícias ao teletrabalho. Normalmente, as atividades mais propícias ao teletrabalho, geralmente, são atividades que exigem um grau menor de interação com as equipes ou com os demais colegas. Também é interessante nós comentarmos que o teletrabalho não significa isolamento do servidor em casa ou fora do ambiente de trabalho. Geralmente, isso eu estou falando em virtude de pesquisas realizadas no Brasil e no exterior, notadamente nos Estados Unidos, o servidor ele trabalha 3 dias por semana em teletrabalho. Então, 2 dias por semana ele vai para o ambiente tradicional do trabalho, durante uma semana, os demais dias ele vai para o trabalho, ou seja, 3 dias em casa e 2 dias no seu ambiente tradicional. Eventualmente trabalhar até muito mais do que se estivesse no ambiente de trabalho, cumprindo aquela carga horária. Normalmente, né? Sim. É interessante isso porque foi feita uma pesquisa de uma graduanda de psicologia de uma universidade, de um centro universitário em Brasília. Ela fez uma pesquisa relativa aos servidores do TCU que estavam em teletrabalho. E eles, em média, trabalham mais por semana do que o servidor que está no ambiente tradicional. Ou seja, é uma vantagem porque aumenta a produtividade. É interessante porque o tribunal, além dele ter acordado com o servidor um aumento de produtividade, isso é importante. Para que o servidor do TCU consiga realizar o teletrabalho, ele tem que fazer um acordo de aumento de produtividade, ou seja, ele tem que dar uma contrapartida à organização em virtude da possibilidade dele trabalhar fora do seu ambiente tradicional de trabalho, né, dele realizar suas atividades fora do ambiente tradicional de trabalho. Só que, além disso, normalmente ele trabalha mais. E aí alguns questionamentos foram feitos em relação a isso. Por que o servidor trabalha mais? Bom, primeiro que ele já está no seu ambiente, geralmente ele está no seu ambiente de conforto, sua zona de conforto, ele está em casa. Então ele se sente mais confortável para trabalhar mais, ele não considera aquilo ali um deslocamento do seu ambiente familiar, por exemplo. Além disso, ele geralmente, em virtude das pesquisas, ele considera que o tempo de percurso dele, de casa para o trabalho, está sendo compensado por mais
por uma jornada um pouco maior em casa. Então você tem meio que uma compensação. Então o servidor geralmente pensa assim, bom, ao invés de eu estar no carro dirigindo, né, eu estou em casa. Não, sem contar que não vai precisar enfrentar congestionamento, nem ficar procurando vaga aqui em Brasília. A gente tem um problema sério com relação a isso, né? Nós temos diversos órgãos em Brasília que têm uma dificuldade terrível de disponibilizar vagas de estacionamento para os seus servidores ou empregados. A zona central do Brasil nós conhecemos muito bem. A Esplanada, setor de autarquias sul, setor bancário sul. E, inclusive, essa é uma vantagem geralmente destacada pelos pesquisadores em relação ao teletrabalho. Você ter uma menor ocupação dos espaços públicos próximos aos ambientes de trabalho, ter um consumo menor de combustível e uma emissão menor de monóxido de carbono. Né? E, José Raimundo, você acredita que esse tipo de trabalho é possível tanto no serviço público, como a gente está vendo a experiência no TCU, como no setor privado também? Sim. Há um dado interessante, foi feita uma pesquisa em 2010, um censo, entre aspas, uma pesquisa nos Estados Unidos, bem abrangente quanto ao teletrabalho lá, com foco na iniciativa privada. E é interessante que os números meio que se repetem com o que a gente tem aqui no Brasil na área pública. Em torno de 10% hoje, em 2010, né? Em torno de 10% dos empregados dos Estados Unidos realizavam teletrabalho. E nos diversos setores. Claro que você tem atividades mais propícias ao teletrabalho e atividades menos propícias. É um engano pensar que apenas algumas profissões propiciam teletrabalho. Geralmente se pensa que apenas o pessoal da área de tecnologia da informação é que consegue realizar teletrabalho. Né? Quando a gente pensa em teletrabalho, geralmente pensa em o programador, o analista de sistemas, ou o pessoal que trabalha com telefone e tal. Não, você tem uma série de atividades que podem ser realizadas com teletrabalho. Lembrando que o teletrabalho é quando você tem tecnologias da informação que propiciam o teletrabalho. Você tem hoje ferramentas simples e gratuitas que propiciam a você fazer videoconferências no celular, por exemplo. Um smartphone hoje acessível, ele permite que você faça videoconferências de tal forma que o empregado esteja disponível à organização no momento que seja necessário e que ele tenha interação com os membros da sua equipe. Claro que nós tivemos situações como, por exemplo, a empresa Yahoo, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, em que ela chamou de volta todos os empregados que estavam em teletrabalho. Mas para repensar qual o nível de interação, isso é importante também, qual o nível de interação, o nível necessário de interação dos empregados em teletrabalho. Mas a iniciativa privada também. Vamos dar alguns exemplos. Um advogado pode fazer teletrabalho, inclusive hoje é muito comum o pessoal que trabalha na área do direito fazer teletrabalho. Um auditor ou um técnico de controle externo, no caso do TCU, pode realizar o teletrabalho. Um analista legislativo na Câmara, depende da sua atividade, pode realizar o teletrabalho. Lembrando que não é um isolamento, ele pode trabalhar 2, 3 dias em casa. Um consultor legislativo da Câmara pode realizar eu acredito que seja uma atividade clássica que pode realizar um cargo que pode realizar as atividades em teletrabalho. Agora, José Raimundo, o teletrabalho chegou a ser ameaçado no TCU, né? O Ministério Público questionou né, a aderência dessa atividade dentro do Tribunal de Contas da União e o Sindilege entrou com uma nota técnica argumentando justamente essas vantagens de se continuar o teletrabalho e, graças a Deus, o Ministério Público atendeu essa demanda. E depois disso, isso foi na época da implementação, em 2009. Como é que você vê hoje, embora você não esteja mais no TCU, você acredita que é 100% positivo? Hoje, como é que está lá o teletrabalho no TCU? Bom, é importante identificar quais os argumentos que foram utilizados nessa ação e como o Ministério Público se posicionou para o arquivamento dessa mesma ação. Né? Um ponto primordial para a, entre aspas, aceitação do teletrabalho do TCU pelo Ministério Público, ou seja, o arquivamento do processo, é a possibilidade de você acompanhar o desempenho do servidor em teletrabalho. Então, basicamente, o Ministério Público afirmou, bom, o tribunal tem ferramentas efetivas para acompanhar esse servidor em teletrabalho. Então, mais uma vez, como o tribunal fez isso? Estabelecendo instrumentos para o estabelecimento de metas, um acordo de metas e o acompanhamento dessas metas. Eu acho que o teletrabalho hoje ele é positivo no tribunal, apesar de eu não estar mais lá,
possibilitou o alcance de metas audaciosas no passado recente. Como falei, metas audaciosas no exercício da presidência do ministro Biratã Aguiar. Possibilitou a adaptação de alguns servidores à realidade de trabalho. E eu acredito que hoje o teletrabalho está bem maduro dentro do tribunal. Hoje ele foi incorporado, lembrando que inicialmente houve um ato normativo interno colocando o teletrabalho como um projeto piloto, duração de 1 ano. E após esse um ano, houve avaliação pelo próprio tribunal desse projeto e houve formalmente a incorporação do teletrabalho como uma das práticas e políticas, como uma das políticas de gestão de pessoas no tribunal. Isso está formalmente estabelecido por portaria. Então o tribunal colocou como projeto piloto, avaliou e incorporou. Então eu acho que hoje o teletrabalho ele está bastante amadurecido no tribunal. Tá ótimo. Eu agradeço a presença e os esclarecimentos sobre o teletrabalho no TCU do servidor José Raimundo Ribeiro Campos Filho. Bom, muito obrigada então pela sua entrevista. Muito obrigado. E a gente daqui a pouquinho volta a falar deste tema com outros especialistas. Até já!